Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, Aleluia. nos fortalecendo, nos dando força para continuar nessa jornada. Aleluia. Todos nós somos necessitados da sua presença. Somos carentes do seu amor. Necessitamos da sua vida em nossa vida constante. Amém. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele mesmo disse isso. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. No livro de São Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero falar um pouco sobre Deus não perde tempo com quem não quer nada com Ele. Esta noite eu quero falar sobre isso. Deus não se importa com quem não se importa com Ele. Aleluia. E isto é fato. Isso não precisava nem nós pregarmos sobre isso. Não é necessário nem nós ensinar sobre isso, porque nós vemos aos nossos próprios olhos que a maioria das pessoas, uma porcentagem gigantesca, não se preocupa com Deus. Não é se preocupar com Deus no sentido do que a pessoa fica vigiando a Deus, do que Deus vai fazer. Mas se preocupar com Deus quer dizer dar atenção para Ele. Se preocupar com Deus é dar a Deus honra, dar a Deus glória, dar a devida honra que Ele necessita. Ou seja, dar a Deus o que na verdade todo homem deve dar: sua vida, sua alma, seus desejos, seus anseios, tudo para Deus. Então, se o homem não faz isso, se a mulher não faz isso, Deus também não vai se preocupar com ele. Tem gente que se sente envergonhada de Deus, né? Tem gente que se sente envergonhada de falar de Deus, de demonstrar sua fé, de confessá-lo diante das pessoas. Ele fica envergonhado. Mas Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também o vergonharei no dia do trono branco do juízo. Se ele me envergonha aqui, se ele se sente envergonhado de mim aqui, então naquele dia ele passará uma grande vergonha. Então nós não queremos desonrá-lo aqui, queremos honrá-lo. Queremos confessá-lo com todo o nosso coração que Ele é, que Ele é Deus, que Ele é a força da nossa vida. Mateus 16, verso 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Preste bem atenção, que eles não estavam atrás de Jesus para poder lhe prestar honra e nem para adorá-lo, mas queria que Jesus fizesse uma peripécia, uma brincadeira.
fizesse um milagre. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo. Até nós diz isso, né? Quando o céu está assim meio limpo, não tem nenhuma nuvem pesada, amanhã vai estar bom. Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. 3. E pela manhã, quando nós acordamos, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Aleluia. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele não diz uma geração boa e uma igreja pura, ele nem falou adúltera. Pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aleluia. Olha o que Jesus fez. E deixando-os, retirou-se. Está vendo como é que Jesus não perde tempo, irmão? Ele não fica perdendo tempo com quem não está querendo aquele tempo com ele. Jesus não perde tempo com pessoas que não está se importando, que quer apenas um milagrezinho, que quer apenas uma cura. Se Jesus me curar disso, enquanto ele me curar, eu estou lá. Mas na hora que curar, eu estou fora. Na hora que meu casamento se acertar, na hora que o emprego vir, aí eu... Jesus só virou as costas, retirou-se, deixando-os. É difícil, né, irmão? Você está conversando com alguém e ele te retira e deixa você. Jesus retirou, deixando-os a sós, falando sozinho. São João, capítulo 8, versículo 47. Os irmãos acharam? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aleluia. Jesus estava falando para os judeus, para os fariseus e saduceus, que não estava crendo, que não estava aceitando, que não estava feliz de vê-lo como o seu pai, supostamente, Abraão, entre aspas, pai deles, na fé, estava alegre. Jesus disse, Abraão, a quem vós dizeis que é vosso pai, a quem vós dizeis? Jesus, não sou eu que digo, é vocês que estão dizendo que são crentes. É vocês que estão dizendo que Abraão é seu pai. Pois eu estou vendo o contrário. Abraão, a quem vós dizeis que é vosso pai, viu o meu dia e se alegrou muito. E eles então responderam, tu não tens nem 50 anos e disse que viste o nosso pai? Jesus lhes respondeu, antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. Amém. Mais um motivo para eles não crerem. Mais um motivo para eles pegarem pedra e paus para atacar Jesus. Quando nós pregamos, Deus enviou um profeta, mais um motivo para dizer que nós somos falsos. Quando pregamos o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, mais um motivo para eles ficarem mais escandalizados.
Quando pregamos que a mulher não deve ser pregadora, pastora, missionária, porque isso não é bíblico, mais um motivo para eles pegarem pedras e parapaus. Não é assim? Mas por que isso? Porque não sois de Deus. Porque todo aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ajuda cada irmão, cada irmã nessa noite, aqui em Birité, aqui nesse bairro de Jatobá, que o Senhor possa abençoar nossos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Dia 13 de setembro será a Santa Ceia, segundo domingo do mês de setembro. E nós teremos um culto especial no dia de Santa Ceia, onde nós teremos os irmãos do campo, que estará participando conosco desta reunião. Agora, irmãos, para nós ganharmos tempo, creio que os irmãos estão percebendo que eu estou falando mais pausadamente, mas é porque eu sinto muito cansado. Corre para cá, corre para lá, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Hoje mesmo eu estava assinando contratos, Contratos com loja de cadeiras, mesas para a pousada, a VGB Som, que é outra empresa de som. Então a gente fica meio preocupado. Então a gente fica meio cansado. Não preocupado, cansado, porque a nossa preocupação nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus. Amém. E descansamos, porque Ele é o que guarda, é o que nos conforta, é o que nos capacita, É Ele que, sendo dono do ouro e da prata, nos permite, através de bons motivos e objetivos, fazer o que é certo. E eu creio no meu coração, creio que no meu espírito existe um bom motivo para fazer uma campanha evangelística em busca das almas. E eu creio que nós, como ministro, como pessoas, como pastor, devemos estar dando de nós o máximo. Porque assim como nós temos que dar o máximo de nossas vidas na obra do Evangelho, também será deles o que vai Deus requerer o máximo no dia do juízo. Então vocês pensam que é brincadeira? A Bíblia diz que vós, ministros, serão requeridos máximo naquele dia. Será requerido mais do que todos. Então a gente tem que estar no bom espírito para poder fazer as coisas, E isso com a ajuda da igreja, de oração, jejum. Um dia o irmão Branham chegou a dizer: o que me mantém vivo é as vossas orações. Então, creio que cada pastor também que está fazendo um trabalho que deve ser feito, da maneira que deve ser feito, sem complicar as coisas e sem querer, de forma alguma, trazer os holofotes para si, mas mostrando Cristo, fazendo com que as pessoas enxergam Cristo. Isso é importante. Agora, diante deste assunto que nós queremos abordar, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele sendo Deus, nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus não é um semideus. Jesus não é uma segunda pessoa, como ensina
a doutrina católica e como ensina o restante das denominações. Jesus é o primeiro e o último. Amém. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Esse Deus se fez carne e habitou entre nós no corpo que Ele mesmo gerou, para Ele mesmo morar. E este corpo, logo quando nasceu, foi-lhe colocado o nome Jesus. Ele estava nesta terra de uma forma mais, como se diz, diminuída da sua grande forma. Deus é Espírito. E Ele, para efetuar a redenção, no Espírito não podia ser feito. A redenção precisava de carne. A redenção precisava de corpo. A redenção não precisava de um espírito. A redenção precisava de um corpo. A redenção precisava de um parente próximo. A redenção precisava de um como nós, sendo um como nós, sendo tentado como nós somos tentados. E assim foi Deus. Ele se assemelhou, se tornando um de nós. Amém. Ele foi o grande verbo que se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, sendo Deus, conhecendo todas as coisas, nós podemos observar que Jesus um dia se referiu àqueles que estavam perdidos da seguinte maneira. Ele disse: eu não fui enviado senão somente, vejam bem, prestem bem atenção, eu não fui enviado senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente. Você sabe o que significa a palavra somente? A palavra somente significa que existe uma redução. Em outras palavras, existe um certo número, uma certa quantidade de um determinado volume na qual Deus reduziu para que ele pudesse ser conhecido e salvar. Ele disse: eu não fui enviado senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se ele não foi enviado, se ele foi enviado apenas para estes, sendo ele Deus, conhecendo todas as coisas, é claro que ele não vai perder tempo com nada. Ele não vai ficar perdendo tempo com quem não está predestinado. Ele não vai ficar perdendo tempo para aqueles que não estão ordenados para a vida. Ele não iria perder tempo para aqueles que não foram ordenados antes da fundação do mundo para a salvação. Então observe que Jesus aqui, de frente a esses fariseus cegos, ele chamou eles de hipócritas.
Você sabe o que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita apenas caracteriza uma pessoa por causa do seu espírito de hipocrisia. E a hipocrisia não é mais nada do que um fariseu ator, um hipócrita. Um hipócrita é aquele que quer, mas no fundo não quer nada. Um hipócrita é aquele que diz que crê, mas no fundo não crê em nada. Um hipócrita é aquele que está fazendo o papel que é certo fazer, mas que no fundo da sua alma ele não tem nada daquilo para poder fazer. Isto é um hipócrita, quando ele tenta viver ou fazer uma coisa que ele nunca foi ordenado a fazer. Está apenas atuando. Por isso que Jesus dirigiu para eles, fariseus e saduceus cegos, hipócritas. Vocês são maus, geração má. Com tudo isso ainda vocês são adúlteros, geração adúltera. Vocês me pedem um sinal, vocês querem ver milagres. Vocês são daqueles crentes de oba-oba. Vocês são uns crentes de barulho. Não que sou contra o barulho. Vocês são crentes temporãos. Que está tudo bom só na hora, mas depois que tudo termina, vocês voltam às mesmas vidinhas que vocês tinham. Vocês só querem crer na igreja, só querem ser crentes na igreja, só querem se comportar bem na igreja, só querem se vestir bem na igreja, só querem se parecer como crente na igreja. Hipócritas, disse Jesus aos fariseus. Vocês me pedem um sinal, vocês querem ver o surdo ouvir, querem ver o paralítico andar, querem ver o morto ser ressuscitado, querem que eu faça no meio de vocês um sinal, um milagre, só para vocês dizer, faz outra, foi boa essa, faz outra. Geração má e adúltera. Mas nenhum sinal será dado para vós. Vocês não merecem. Vocês não merecem. Mas nenhum sinal será dado para vocês, hipócritas, adúlteros, geração má, horrível, senão o sinal do profeta Jonas. Mas esse é um sinal esquisito, Jesus. Isso é um sinal estranho. É um sinal que não dá para entender. Ficou 3 dias e 3 noites no seio de um peixe. Assim vai se importar também que aconteça que o Filho do Homem da mesma forma. Pois então, a Bíblia diz que ele se virou, se retirou do meio deles, deixou eles no culto sem fazer nada. Não fez nada naquele culto. Não fez nada naquela reunião. Você sabe por quê? É porque se Jesus fizesse alguma coisa para eles, eles não tinham nada em volta para oferecer de volta para Jesus. Porque quando Deus faz algo para mim, algo para você, Ele quer que você faça algo de volta para Ele. Ele quer ver você glorificando a Ele.
Ele quer que você saia testificando do que ele fez. De que ele é bom. De que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Mas Jesus não fez nada, porque se ele fizesse, não traria louvor e nem glória para Jesus. Por isso Jesus perderia seu tempo com eles. Perder tempo com incrédulos. Então observe que Deus estava ali. Agora, por que Jesus chamou eles de hipócritas? Agora, Jesus chamou eles de hipócritas porque lá no fundo Jesus sabia que de certa forma eles acreditavam em sinais. De certa forma, Jesus sabia que eles tinham conhecimento de vários sinais e maravilhas que Deus operara lá atrás com os outros profetas. E Jesus, sendo ovacionado pelo povo, sendo um profeta, ele disse: então faz um sinal para nós. Então, de forma, eles tinham uma crença, mesmo que manufaturada, em crer em sinais, em crer em maravilhas. Então observe que Deus estava ali no meio deles e este era o maior sinal. É verdade. Deus em carne humana. Amém. Glória a Deus. Ali estava o maior sinal de todos os sinais. Verdade. Glória a Deus. Ali estava o sinal. Emanuel, Deus conosco, na forma de homem. Aleluia. Na forma de carne, amém, irmão? Amém. Ali estava o maior sinal. Se eles soubessem quem era que estava conversando com eles, eles não ficavam ali, faz um milagre para nós hoje, Jesus. Não, eles iriam imediatamente pedindo perdão dos seus pecados. Amém. Eles aniquilariam tudo que eles sabiam, deixaria toda a religião e denominação para trás e começaria a seguir a mensagem da hora. Amém. Mas aquilo foi difícil para eles entender. Deus, numa forma humana? Deus em carne? Pois é. A palavra feito carne, fazendo o que dele estava prometido na Bíblia para poder fazer. E aí eles ainda estavam procurando por sinais. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Deus em carne humana, a palavra feito carne, fazendo tudo que a Bíblia disse que ele deveria fazer. E eles ainda estavam procurando por um sinal, por um milagre. Querendo fazer de Jesus um marionete. Jesus disse assim: olha, quando vocês terminam de trabalhar e vai para casa, e olha para o céu e diz: amanhã dá para fazer aquilo, dá para plantar amanhã, dá para sair para aquela viagenzinha, dá para nós ir naquele almoço que o irmão convidou, porque o dia está rubro, vai dar um bom dia amanhã. Aí vocês acordam de manhã e olham para o céu e não vai dar para ir naquele lugar não, porque de tarde vai cair uma grande chuva. Aí Jesus disse: tá vendo? Vocês sabem diferenciar os tempos, o céu. Sabe diferenciar se vai fazer frio amanhã, ou quente, ou vai chover, ou não? Vocês sabem de tudo isso. E não sabem a hora em que vocês estão vivendo. Aleluia. Não sabe quem está no meio de vós. Aleluia. Verdade. Não sabe discernir o maior de todos os sinais. Não sabe perceber o maior de todos os sinais. E aqui está o maior de todos os sinais, em outras palavras. Abraão foi um sinal? Foi. Moisés foi um sinal para o povo hebreu? Foi. Os profetas foram sinais? Foram. Mas o maior de
todos os sinais estava ali. Amém. O maior de todos os sinais estava ali. Deus em carne. Deus na forma humana. Então aqui nós podemos ver que Jesus, não que Jesus estava sendo mal educado. Falar a verdade dói às vezes. Na verdade, dói todas as vezes. E não é mal educação, não é falta de educação falar a verdade. Não é falta de educação ser sincero. Não é falta de educação o homem ser franco, a mulher ser franca, dizer na lata, como diz o povo, na cara dura, o que ela pensa sobre fulano, o que ela acha sobre Beltrano. Não é errado, desde que o espírito dele também esteja de acordo com aquilo que ele pensa. Desde que ele não deixe a desejar. Mas falar a verdade não é falta de educação. Jesus não estava sendo descortês quando deixou eles falando sozinhos, sentados nos bancos, retirando-se deles. Você sabe por quê? Porque Jesus não tinha nada para dar para eles, e nem eles para oferecer para ele. Viemos para cá nesta noite, nesta reunião. Viemos nessa noite para adorá-lo, para ouvir sua palavra. E ele tem o prazer de estar aqui na sua palavra. Aleluia. Mas ele espera de nós depois que ele estiver no nosso meio, depois que ele falar, depois que ele disser o que tem para dizer. Verdade. Ele espera. Verdade. Então aqui nós vemos que Jesus não perde tempo com pessoas que não estão preordenadas a conhecê-lo e nem a vê-lo. Se você observar bem, nas Escrituras, no livro de São Mateus, se eu não me engano, capítulo 12 ou 13, você vai verificar que quando Jesus estava pregando para os judeus, os fariseus, aqueles crentes fronteiriços que estavam vivendo na aba da lei mosaica e tendo por pai Abraão, defendendo a antiga religião, você vai ver que Jesus citou o profeta Isaías. Bem falou o profeta Isaías sobre vocês, que estão aqui agora diante de mim. Bem falou o profeta Isaías. Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido para não ouvir o que está ouvindo e para não ver o que está vendo. Os irmãos entenderam, irmãos? Era para cumprir a palavra. Era para cumprir a palavra. Então, como perder tempo com quem não estava preordenado por Deus? Jesus estava em busca daqueles que estavam predestinados. Ele foi atrás de um Pedro, ele foi atrás de um Mateus, ele foi atrás de um Filipe. Eles não estavam procurando por Jesus, mas Jesus estava procurando por eles. Aleluia. Ele foi num tanque chamado Betesda, era um tanque, uma piscinão, onde de vez em quando descia um anjo do céu e tocava nas águas. Não que eles viam o anjo, mas quando eles percebiam que as águas se balançavam, porque era um tanque, então não passava vento, não ventava lá, era um tanque, assim, uma espécie de tanque lá embaixo. O vento não ia lá para balançar as águas. A água ficava quieta, parada. Mas de vez em quando um anjo vinha e tocava na água, e as águas balançavam, como se balança uma bacia cheia, quando está com a água parada. E eles
dentro da água e aquele que tocasse na água primeiro sairia curado. E aquele tanque de Betesda ficava cheio, lotado de gente enferma. Paralítico, cego, surdo, mudo, acamados, de maca. Gente com todo tipo de enfermidade e problemas. Físicos, emocionais, seja o que for. E Jesus foi num dia lá. Jesus foi num dia. Irmão, o tanque de Betesda era tão cheio de enfermos que lotava, um ficava quase em cima do outro. O irmão Bana disse que Jesus tinha que escolher o lugar de pisar para não pisar nos doentes. E ele foi lá no canto, lá no último cantinho, onde estava um homem numa maca, enfermo, aleijado, numa maca. Talvez todo mundo estava só olhando a água, prestando atenção na água. Opa, na hora que ela balançar, eu caio lá dentro. Talvez todo mundo estava preocupado com a água da piscina. Mas ninguém percebeu quem estava no meio deles, que ordenava o anjo tocar na água. Glória. Todo mundo de olho na água. Quanta gente hoje está de olho na televisão nessa hora? Nem pisca para não perder o capítulo da novela. Para não perder a história, a dramaturgia. Quantas que estão agora com o seu olho enfiado na internet, talvez vendo coisas ilícitas, e as outras até lícitas, estudando. Não que a gente queira generalizar. Mas talvez muitos ali estavam só de olho na água. Deixa eu ver a água. Sai da frente, deixa eu ver a água. Jesus abaixou ali quietinho, fez umas perguntinhas para ele. Você quer levantar? Claro que eu quero. Por que você não vai na água então? Era raro ver uma pessoa sã ali dentro, meditando doente. Era raro, só tinha doente. Aquele homem deve ter olhado para Jesus: você não está doente, no meu ver. Você não parece tão doente assim nesse lugar. Não, eu vou te contar, é porque toda vez que a água é movida, já cai um tanto de gente na frente e eu fico para trás sempre. Ninguém me ajuda. Todos aqui esperam ser ajudados. Você quer sair dessa situação? Claro que eu quero. Então levanta, toma a tua cama e vai embora agora. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Ele só pegou isso aí: fica esperando a água aí, eu estou indo embora. Aleluia. E ele saiu pela mesma maneira que ele entrou. Agora eu pergunto, por que ele não curou todos? Por que ele não curou todos e só curou um? Amém, irmãos? Amém. Porque ele disse que aquele homem era filho de Abraão. Amém. Segundo a promessa. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Então aqui nós podemos ver nessa escritura que Jesus não perde tempo com pessoas que não estão preordenadas a conhecê-lo e a vê-lo. Verdade. Ele disse: eu não fui enviado senão aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse em São João 8,47, nós lemos nessa noite: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aí ele vai e diz lá no 50, 52, se não me engano, disse: é por isso que vós não sois de Deus, porque se fossem de Deus, escutava as minhas palavras. Amém, Deus. Mas porque não sois de Deus, por isso vós não escutam. Porque vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não recebem, é porque vocês não entendem a minha linguagem. A linguagem eclesiástica vocês entendem, a linguagem de Anás e Caifás vocês entendem, a linguagem batista, metodista, presbiteriana, assembleiana, pentecostal vocês entendem, mas a linguagem da hora, da mensagem da hora,
vocês passam por alto. Pronto. Jesus disse: quem é da luz, vem para a luz. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem é da luz, vem para a luz. Aleluia. Glória. Eu até falei ontem em Citrolândia que Deus, sabendo que haveria noite e dia, noite num lado da terra e dia do outro lado da terra, Ele não criou animais somente que vivem durante o dia. Ele criou animais que vivem também durante a noite. Amém. Glória. Ele criou animais que são da noite, criaturas da noite, que não andam de dia. Mas essas criaturas da noite odeiam a luz, aborrecem a luz. O morcego, por exemplo, não enxerga muito durante o dia. O morcego só enxerga de noite. Só enxerga bem de noite. Durante o dia ele põe aquelas asas assim em volta dele e pendura os pés assim, fica de cabeça para baixo e fica ali dentro daquele negócio escuro, porque ele odeia a luz. Mas quando a noite cai, ele abre suas asas e enxerga 10 vezes mais do que nós enxergaríamos durante o dia. Verdade. Baratas ficam dentro de buracos, escondem ali. Entra num quarto que está cheio de barato, num quarto escuro, e elas ficam... E acende a luz rapidamente. Elas correm para todo tipo de buraquinho e festinha que tem um escurinho para se esconder. Porque são animais da noite. São criaturas da noite. São criaturas das trevas. Jesus disse: quem é da luz, vem para a luz. Amém, Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem é do dia, trabalhe enquanto é dia. Aleluia. Porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. Ai, meu Deus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Glória. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz Amém. e me segue. E a nenhum outro estranho elas vão ouvir, nem vai seguir. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Verdade, Senhor. Aleluia. Jesus disse: quem é da luz, vem para a luz. Amém. Amém. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aleluia. Todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a mim, disse Jesus. Amém. Então vemos que Jesus não perde e nem toma tempo com semente errada. Verdade, é pura verdade. Semente não predestinada. Não. De forma alguma. Jesus mesmo disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Toda planta, toda semente que foi semeada, que não fui eu que semeei, mas que está aqui no campo, glorificando pela água que sai, que cai do céu, glorificando pelo sol que nasce, glorificando pelo alimento que come, mas todas essas plantas que o Pai não plantou será arrancada e lançada no fogo para ser queimada. Amém. Amém. Verdade. Glória a Deus. Pura verdade. Todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma, Jesus disse, eu lançarei para fora. Ele disse mais: os seus nomes estão cravados nas palmas da minha mão. Amém. Ele conhece quem é o eleito. Amém. Ele sabe quem é o eleito. Aleluia.
Ele conhece o eleito. Glória a Deus. Ele sabe as atitudes de um eleito. Glória a Deus. Ele conhece a performance de uma eleita. Glória a Deus. Ele sabe a atitude de uma eleita. Glória a Deus. Ele sabe, ele conhece. É pura verdade. Ele sabe que o eleito corre direto para a sua eleição. Amém. Ele sabe que eleito não persegue eleito. Verdade. Ó Senhor. Ele sabe o que o eleito busca. Sim, meu Deus. E ele sabe o que o não eleito anda buscando. Havia um homem chamado Natanael. Ele era um eleito. Glória a Deus. Mas Jesus sabia o que ele estava buscando. Verdade. Natanael era um eleito e buscava o Redentor, o verdadeiro Redentor. Porque havia muitos charlatões antes de Jesus vir. Muitos charlatões. Atos 5, Gamaliel falou. Um tal de Judas e um tal de Teudas. Judas o Galileu e Teudas apareceu antes de Jesus, dizendo ser alguém, e arrastou a multidão atrás deles, e o fim deles foi trágico. Então Natanael sabia de tudo isso, conhecia essas coisas, mas ele estava à procura de um que era verdadeiro. Amém. Ele era o eleito. E Jesus, sabendo que ele era o eleito, Jesus também sabia o que ele estava procurando. Se nós somos eleitos, ele sabe o que nós estamos procurando. Amém. Aleluia. Se nós somos eleitos, ele sabe que o eleito está procurando. Procurando viver melhor para Cristo. Amém, Senhor. Procurando ser melhor para Cristo. É verdade. Procurando testemunhar melhor para Cristo. Procurando se entregar mais para Cristo. Procurando santificar mais para Cristo. Procurando orar mais. Procurando jejuar mais. Procurando servi-lo mais. Procurando se santificar mais. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Será que você que diz ser eleito está procurando por isso para ele entender que você é? Oh Deus. Santo Deus da glória. Ou você tem provado sua eleição para o outro lado? Tem misericórdia, meu Deus. Eu preciso de ti. O eleito, ele sabe quem Oh é. Deus da glória. O eleito atua junto com a sua eleição. O eleito não atua como fariseu, como ator. Atua como eleito. Amém. Amém. Ele ora, ele é temente a Deus, respeita a palavra, arde seu coração para ir no culto, Amém. arde seu coração para adorar a Deus, Amém. fica desesperado quando perde um culto, diz o irmão Branham, o eleito é assim. Fica desesperado quando perde a ceia. Mas tem pessoas que perdem a ceia e não fica nem preocupado nem um pouco. E o mamãe diz que o eleito desespera, diz o irmão Branham. Grande Deus. Aleluia. Não fica preocupado Verdade. quando rouba do Senhor, não entrega seu dízimo. Oh Deus, tem misericórdia. Ele é um ladrão. Tem misericórdia. Ajuda, Pai. Deus da glória. Sim. O profeta irmão Branham diz numa mensagem, se não me engano, o julgamento. Ele disse, algumas pessoas podem até se dar bem na vida e pensar que está sendo prosperado, que está prosperando. Pode até se dar bem na vida e pensar que tudo isto está indo muito bem. Mas diz o irmão Branham que ele vive uma vida de presunção. Presumindo. Ele anda presumindo. Verdade. Presumindo que está bem, presumindo que é crente, presumindo que vai no rápido, Verdade. presumindo que vai ser transformado, presumindo que vai fazer parte da noiva, presumindo que vai estar no arrebatamento, presumindo até que é da mensagem. Verdade. Ô irmão, presta bem atenção. Nós não podemos fazer do que Deus nos deu nesse último dia uma denominação, não. Não se pertence à mensagem. A mensagem é que tem que nos pertencer.
Paulo não disse Cristo é meu, ele disse eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Não, eu sou da mensagem. Não é assim, não. A mensagem tem que ser sua. Amém. Você tem que ser a mensagem. A Bíblia não diz para nós ser Jesus. A Bíblia diz para nós ser Cristo. Cristo é ungido. É agir como ele agiu. Amém, irmão? Amém. Jesus agiu sob unção que estava sobre ele. A Bíblia não diz para nós sermos Jesus. A Bíblia diz em Romanos para sermos conforme a imagem de seu filho. Mas a Bíblia diz que é para nós ser como Cristo. Amém? Amém. Cristo é ungido. É andar naquela unção que aquele corpo humano andou. Por isso que a palavra cristão é ser como Cristo. Amém, irmão? Amém. Então, nós observamos que Jesus, ele não perde tempo com aqueles que não querem ter um tempinho com ele. Não. Natanael estava procurando por Cristo, mas ele não podia achar Jesus dentro da igreja. Ele não podia achar Jesus dentro da denominação. Ele não podia achar o Messias dentro do templo onde estava Anás e Caifás, porque a igreja estava corrompida. Amém. A denominação estava falida. Estava vendendo vacas lá dentro, vendendo ovelhas, tinha cambistas, estava fazendo do templo comércio. Jesus chegou lá e disse: a minha casa é chamada casa de oração. Não de couvis, de salteadores, de bandidos, de ladrões, como vocês estão fazendo. Pegou um chicote e arrebentou com todo mundo. O Evangelho de Jesus Cristo não é essa apresentação que existe nas televisões, que os pregadores viraram apresentadores de programa, viraram artistas. Fazem até curso para se apresentar diante do público de uma televisão. E até põe um pé para trás, até engole seco certas palavras que não podem ser ditas no ar. Será que se Jesus ou Paulo tivesse uma oportunidade para apresentar num programa, pouparia palavras? Não. Pouparia mensagem? Não. Só para não ferir o sentimento das pessoas? Só para não ferir o sentimento de uma mulher que corta seu cabelo? Só para não ferir o sentimento de uma mulher que reboca sua boca com batom? Só para não ferir o sentimento de uma mulher que está toda esmaltada? De uma moça vestida indecentemente com roupas que pertencem ao homem? Só para não ferir os sentimentos de homens casados 2, 3 vezes, com esposas vivas, mulheres casadas mais de sei quantas vezes, com pastores casados, divorciados, em cima do púlpito. Será que Jesus, Paulo, ou até mesmo William Branham, que tivesse a oportunidade de pregar em uma dessas televisões, pouparia palavras, pouparia mensagem para não se satisfazer? Aleluia. Aleluia. Ah, seu Deus. Não, a palavra de Deus é cortante. Amém, Deus. Deus não vem para satisfazer o pecado. A Bíblia diz que ele veio para desfazer o pecado. Amém. Glória a Deus. A Bíblia não diz que ele veio para concordar com as obras do diabo ou aperfeiçoar as obras do diabo. A Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém. As obras que são feitas no corpo. Que são feitas nas nossas atitudes, nas nossas vidas, por um espírito errado.
E de bom grado para aquele que quer, ele põe o seu espírito e vê outras atitudes. Aleluia. E vê outras obras. Amém? É aí quando as obras do diabo são desfeitas. Aleluia. Você sabe quando é que as obras do diabo foram desfeitas na sua vida? Quando o Espírito de Cristo entrou na sua. Amém. Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda maledicência, indecência, mentira, pavor e vício, mexeriquice, todas essas picuinhas do mundo, saiu esse espírito, essas obras do diabo foram desfeitas quando o Espírito de Cristo entrou. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aí está. Com os gentios é a mesma coisa. Ele tinha uma classe eleita aos judeus e uma classe eleita aos gentios. Quando a porta se abriu para nós, os gentios, a Bíblia disse que ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. Até que a plenitude dos gentios houvesse entrado. Plenitude quer dizer, até que o último eleito haja entrado. E ele disse que trabalharia por meio da eleição. Ele nunca trabalha diferente disso. Porque aquele que ele chama, ele também justifica. Aquele que ele justifica, ele também santifica. Aquele que ele santifica, também glorifica. Amém. Aos que dantes predestinou. Para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aleluia. Foi isso que começou no dia de Pentecoste. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou aquela mensagem curta, mas uma mensagem poderosa. Aleluia. Quando os corações daquelas pessoas estavam queimadas, inflamadas pelo poder da palavra, eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Atos 2, versículo 37. O que faremos, varões e irmãos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Mas aí ele continua. Olha onde está a predestinação. Olha onde está o chamamento. Aí ele diz no 39: porque a promessa do Espírito Santo vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a quanto nosso Senhor Deus chamar. Amém. E ele nos chamou. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Ele nos chamou. Talvez não somos o que devemos ser, mas ao chamar-nos, atendemos imediatamente o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez não sejamos o que devemos ser, mas pelo menos atentar para o que ele disse para que nós fizéssemos, batizando em nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Amém. E que depois disse, se nós continuássemos crendo, nos santificando, nos purificando, ele disse que nos encheria com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aí está. Deus nunca saiu do céu e nunca veio para a terra sem objetivo. Ele não veio só para ficar andando, vagueando a terra, quando ele encontrou com o diabo nos dias de Jó. Deus não fica andando, perambulando, perdendo tempo, como Satanás. Jesus disse para ele: de onde tu vens? O diabo respondeu: estou andando por aí. Estou perdendo tempo. Estou vagueando na terra. De andar e passear por ela. Jesus não perde tempo, amém, irmão? Amém. Jesus tem um motivo próprio, um objetivo próprio. Aleluia. Todas as coisas que ele fez, tudo que ele fez do céu ou faz na terra é com o objetivo próprio para lhe trazer glória, para que todas as coisas sejam inexcusáveis. Então, irmãos, aí vem o irmão Branham e diz na mensagem, uma libertação total.
Deus não quer que nós sejamos meio cristãos. Ele não quer que nós sejamos meio cristãos. Não, Ele não quer que nós sejamos meio crentes, comprometidos com o outro lado. Ele quer que nós sejamos crentes parados na brecha. Amém. Aleluia. No posto de dever. Amém. O tempo todo. Amém, irmãos? Aí está. E é desta forma. Desta maneira. Eu disse ontem, Citrolândia, foi ontem? Foi. Eu disse ontem, olha, irmãos, aquela mulher, quando estava no poço de Jacó, que foi buscar água, naquele horário terrível, meio-dia. Meio-dia é horário de estar debaixo da sombra, com a marmita aberta, comendo. Não pegando água quente para beber. E ela estava no porto de Jacó por meio de meio-dia, pegando água para levar para casa, para fazer uma comida, ou até mesmo para poder esperar esfriá-la para bebê-la. E Jesus se assentou no poço. Você pode observar que Jesus não entrou no poço, ele sentou no poço. Aquele poço produzia uma água. Para quem pegava de manhã, era boa, porque era fria. Para quem pegava à tardezinha, era boa. Mas para quem pegava meio-dia... A preocupação da samaritana é esta. Vou pegar água e vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas Jesus chegou e disse para ela quando ia pegar água. Você pode observar que o poço não estava lá cheio de água não, tá? Ela disse, ó, o poço é muito fundo. E fica difícil me pegar um pouquinho de água para o Senhor. Quando ele pediu água para beber, Jesus disse, vai lá e chama teu marido e venha cá. Vai lá. Ela disse, olha, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste a verdade, porque já passaste por 5, tiveste 5, e o que você está vivendo agora não é teu. Ele quis dizer, é de outra mulher. É de outra mulher. Não é teu, é de outra mulher. Você que tirou dos braços dela. Ela era mulher de má fama. Disseste a verdade, você foi sincera. Você não ficou envergonhada do seu problema. Você não ficou envergonhada dos seus pecados. Você não foi envergonhada. Você não ficou envergonhada. Você não ficou envergonhada de falar do seu problema, da sua atitude, da sua vida que você vive. Você não ficou envergonhada. Você foi sincera. Disseste a verdade. Amém, irmão? Amém, Deus. Ela quando viu aquilo, ele disse, ó, vejo que tu és profeta. Nós somos ensinados, apesar que eu não estou indo muito na igreja mais não, já parei por causa desses problemas de vida, de moralidade. Mas eu fiquei sabendo que quando acontecer isso, quando o Messias vier, vai fazer o que o Senhor está fazendo. Ele disse, sou eu, amém, irmãos? Aleluia. Será que Jesus perderia tempo com essa mulher? Não. Mas por que ele não perdia tempo com gente que tinha uma vida limpa? Como no caso dos fariseus. E com essa mulher, ele ganhou tempo com ela. Você sabe por quê? Porque ela era uma filha de Abraão. Amém. Ela era uma filha de Abraão. Aleluia. Ela era uma predestinada. Aleluia. Jesus mesmo disse que era. Você, aonde, pastor, está escrito? Ele disse para os discípulos, é necessário que eu passe por Samaria. Amém! Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Então, se aqui tem eleito neste lugar, é necessário que a mensagem passe por aqui. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos, Senhor, por mais uma porção da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela palavra, obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu, Pai. No nome do Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai querido, ser cada vez mais
crentes fazendo jus à eleição que o Senhor nos deu. Abençoa, Pai, que nada neste mundo possa nos tirar o amor de Cristo que está em nossos corações. Abençoe cada irmão e cada irmã, voltando para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor.